quarto domingo da Páscoa é também chamado o domingo do bom pastor, pelas leituras, mas também pela parte orante. Quando começamos a missa, o sacerdote, no caso eu presidindo, fiz a seguinte oração: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos às alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Portanto, esta oração marca o sentido de toda a nossa celebração, que nós, como rebanho do Senhor, apesar de nossa fraqueza, possamos obter a fortaleza de Jesus Cristo, o bom pastor. Muito bem feito essa decoração que nos ajuda a rezar. Quem dera se, de fato, aqui na terra fosse assim. Não é, mas creio que no céu será um lugar lindo como esse, onde nós seremos o rebanho. E obrigado pela gentileza dos girassóis. Quem me conhece sabe que é uma gentileza, pela data. Mas, filhos queridos, o que tem a nos dizer domingo bom pastor? É também hoje o dia onde se celebra e se é convidado todos a rezarem pelas vocações sacerdotais e religiosas, para que não venha a faltar bons pastores para conduzir a igreja de Jesus Cristo e conduzir o rebanho. Mas o que entender por bom pastor? De uma forma um tanto comum, até o Salmo 22, que eu chamei para cantar o início desta pregação, pode nos dar uma visão equivocada do bom pastor. É claro, quem não lembra daquele texto de Nosso Senhor, quando Ele disse: eu sou bom pastor, eu vou atrás da ovelha desgarrada. E sem dúvida sim, Jesus é aquele que vai atrás da ovelha desgarrada e traz. Mas a própria imagem do bom pastor tem um cajado, que significa defensor, fiel, corajoso. Quando Jesus diz eu sou o bom pastor, nós temos que voltar um pouquinho no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de personagens que eram pastores. Quem lembra de Abel? Caim e Abel. Ah, lembrei. É que a gente lembra mais de Caim do que Abel, né? Mas Abel era um pastor de ovelhas. Era um homem justo, honesto, um homem reto, que ofereceu o seu sacrifício, as primícias a Deus. Outro que nós não podemos esquecer, que era pastor, Moisés. Não, padre, Moisés foi filho do filho adotivo de Ramsés II do faraó. Mas lembre que na segunda etapa da vida, dos 40 aos 80, ele foi pastor na casa de seu sogro Jetro. E um terceiro personagem muito forte que era pastor, alguém arriscaria? Davi, pastor. Tanto que quando Samuel foi para ungir, ele não estava na casa, porque estava pastoreando. Portanto, a imagem dos líderes que eram pastores é muito forte no Antigo Testamento.
No entanto, é interessante perceber que dois profetas, muito breve eu quero fazer os profetas maiores, de novo na leitura orante. Nem sei se eu termino os salmos, mas quero fazer de novo dos profetas. Ezequiel e Jeremias, eles escrevem algo que diz assim: que a grande maioria dos reis de Israel foram péssimos pastores do seu povo. Ezequiel capítulo 34, Jeremias capítulo 23, para quem gosta de aprofundar, vai dizer que o povo de Israel tiveram reis que, ao invés de pastorear, exploraram, ao invés de unir, espantaram, ao invés de levá-los para Deus, levaram para uma religião enfraquecida. Por isso, Deus promete em Ezequiel que há de mandar um pastor leal, um pastor digno, um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. É impressionante que quando nós falamos de pastor, Jesus, eu sou o bom pastor, imediatamente, por 5 vezes no Evangelho, baixe o aplicativo da Obra Evangelizar, é preciso, baixe, e você pode olhar e contar, ter o capricho de contar, no Evangelho de hoje, 5 vezes, Jesus fala de vida, dar a vida, oferecer a vida, entregar a vida. Então quer dizer, não é o bom pastor que vai lá só acariciar as ovelhas, não é o bom pastor que só vai lá tomar nos braços, é também, mas é um pastor diferente, é um pastor que dá a vida. E quando nós lembramos esse texto, nós não podemos esquecer, quando ele diz aqui, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele está lembrando um texto que nós nunca citamos. Como que Davi era pastor? Sabe disso? Ele foi famoso antes de ser como rei, porque todo mundo fala da luta dele contra Golias. Mas tem um fato em 2 Samuel, que para defender as suas ovelhas ele lutava e derrotava ursos e leões. Então a imagem do bom pastor, quando Jesus está falando isso, é alguém que luta pelas suas ovelhas, derrota ursos e leões. Opa, então começa a mudar a figura, né? Essa cara de purpurina de Jesus não está valendo não. Esse bom pastor água com açúcar não é o que se espera. Tem algo mais. Tudo isso está presente, eu sou o bom pastor. E fica mais claro ainda, quando ele logo depois, versículo 12, o mercenário, que não é pastor, não é dono, ele vê o lobo chegar e foge. O que é um mercenário? A gente não usa essa palavra. Alguém que ganhava para cuidar das ovelhas. O dono tinha muitas ovelhas. Às vezes, os filhos cuidavam de uma parte e ele pagava. E ser mercenário aqui não é negativo. Ele pagava para uma pessoa estranha levar as suas ovelhas para onde tinha grama, para onde tinha comida, e não dava para ir e voltar, tinha que ficar a noite inteira. Então eles ganhavam para cuidar do rebanho. E pasmem, havia um contrato muito bem escrito entre o dono do rebanho e o que era contratado. Por exemplo, estava escrito no contrato que se ele, no exercício do pastoreio, encontrasse um lobo,
até um lobo tinha que defender, 2 cachorros. Mas, se encontrasse um urso, estava no contrato, uma cobra, encontrasse uma quantidade significativa de lobos, ou um ladrão, estava no contrato, ele não precisava arriscar a própria vida. Ele, como mercenário que ganhava para cuidar das ovelhas, não precisava arriscar a vida. Então, agora você entende que diz: o mercenário que não é pastor, não é dono das ovelhas. Quando ele vê chegar um lobo, o lobo abandona as ovelhas e foge, e o lobo ataca e as dispersa, porque ele é apenas um empregado, ele é apenas um contratado, ele apenas recebeu dinheiro, ele não tem amor para com as ovelhas. O dono, ao contrário, sim. Quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, elas são minha, a minha relação com as ovelhas não é baseado em contrato, é baseado na linguagem do amor. Então, para mim, porque eles são meus, eu dou a vida. É isso que o evangelista João está dizendo com clareza. Jesus, ele tem um zelo pelo rebanho, por nós, por todos os que ele redimiu na cruz, um zelo de amor. Ele não abandonará nunca, porque nós somos dele, nós pertencemos a ele. Queridos irmãos, quem é mercenário, quem está com interesse só no contrato, quem trabalha só por causa do dinheiro, a primeira pergunta que faz: isso é minha função? Nada contra pagar, todo mundo tem que ser bom para todos, mas quem fica só no relógio, ou fica toda hora decopando na sua cabeça: isso é minha função, mas foi para isso, isso aqui não é para mim, isso aqui é outro. A gente entende muito bem isso no mundo do trabalho. Agora, a gente usa a palavra, quem veste a camisa, quem age pelo amor, ele não mede esforços, ele se entrega, ele se doa. É ou não é assim? Não é perceptível isso? Estou dando uma comparação para entender como nós lidamos, esse zelo de Jesus nós temos. Você vai dizer: mas então esse evangelho é para os padres, só para as religiosas? Não, filho, nós somos vocacionados do Senhor pelo batismo. Este zelo pelo rebanho do Senhor nós temos. Mas antes disso, como nós nos relacionamos com o Senhor? Como empregados? Como mercenários? Ou o nosso zelo é no amor, na doação, na entrega, na oferta? Nós temos essa relação com Jesus, eu pertenço a Jesus, e Jesus é o meu pastor? Ou a nossa relação é de indiferença? Ele disse por 5 vezes: eu dou minha vida. Quando chegar um lobo, quando chegar um urso, quando se apresentar um ladrão, quando se apresentar uma cobra, quando vier o diabo, quando vier alguém para tentar arrancá-lo da salvação, eu dou minha vida. E deu. Nós vivemos essa experiência? Ou uma distância com Jesus? Porque ele disse, seguindo: eu conheço as minhas ovelhas, as ovelhas me conhecem, as ovelhas conhecem o seu dono. A relação de amor não precisa ser forçada, a relação de amor é gratuita, e quem ama conhece,
Quem ama perdoa, quem ama releva. Mas se a relação com Jesus é uma relação distante, então não é uma relação verdadeira. Queridos irmãos, mas também no cuidado da igreja, na vivência da nossa vocação. Volto a dizer, insisto, você é vocacionado. Você é chamado a ser bom pastor, a exemplo de Jesus Cristo, por um rebanho menor, talvez chamado família. Um rebanho menor, chamado os que convivem dentro da sua casa. Um rebanho menor no ambiente do seu trabalho. Mas nós somos chamados a ser esse bom pastor. Então, termos dentro de nós essa disposição de oferecer a vida, de doar a vida, para que o outro seja salvo. Isso é muito transformador. Claro que o Senhor, como bom pastor, vem de encontro às minhas e às tuas feridas. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida que o Senhor pega as ovelhas machucadas e as põe no ombro. Não tem dúvida que Jesus, aquele que foi prometido, como eu disse no Antigo Testamento, como Isaías vai dizer, carrega suas ovelhas na dobra do manto. É assim que o Senhor age conosco. Mas quando o Senhor diz, eu sou o bom pastor, Ele está dizendo, eu sou verdadeiro, eu sou autêntico e sou corajoso. Mexe com as minhas ovelhas, que eu estou com o cajado e desço a lenha. Era assim que o pastor fazia. Mexe com as minhas ovelhas, que eu luto por elas. Cadê a nossa veracidade, nossa autenticidade e nossa coragem? Somos cristãos? Participamos do rebanho do Senhor? Essa é a imagem mais forte desse evangelho. Fiquemos com essa imagem do bom pastor que zela por nós. Mas ao mesmo tempo, lembremos dessa dimensão de oferecer a vida, de luta, de coragem, de autenticidade. É assim que seremos um espelho do bom pastor, um reflexo de Jesus no mundo. Caso contrário, fracassados, desanimados, mentirosos, não autênticos, frouxos, mercenários, oportunistas até na fé, isso não é ser cristão. Em nada seremos reflexo do Senhor, seremos reflexo do nosso próprio ego. Ele disse, eu tenho outras ovelhas, muitas outras no meu rebanho. E é isso que a primeira leitura nos traz, uma segunda imagem fortíssima, que é o discurso que vem logo, a cura de novo, que Lucas nos conta nos Atos dos Apóstolos, a cura do coxo. É logo depois, exatamente quando questionam as autoridades a Pedro, como que você curou esse homem? Em nome de Jesus. E aí Pedro vai dizer, aqueles que vocês rejeitaram, aquele que no edifício errôneo da vossa religião, no edifício equivocado, acharam que aquela pedra ia ser uma pedra que ia destoar, uma pedra que ia atrapalhar, era a pedra principal. Por isso Pedro está dizendo, o coxo que vocês jogaram e fizeram dele um mendigo, tal qual fizeram do meu Senhor um crucificado, o coxo foi curado, como Cristo ressuscitou.
o bom pastor. Meus irmãos, no pastoreio de Jesus não há coxos, há ovelhas andando. No pastoreio de Jesus não há cegos, há sempre ovelhas conseguindo enxergar o horizonte além. No pastoreio de Jesus não há pessoas debilitadas, doentes, são ovelhas sadias que Ele as cura para fazerem parte do rebanho. No pastoreio de Jesus, o bom pastor, não há ovelhas que morrem para sempre, apenas que por um momento vão para o outro lado do caminho. Esse é o bom pastor, repito, verdadeiro, autêntico, corajoso e que dá a vida por nós. Para finalizar, convido-os a fazermos uma oração. O Papa pediu uma oração, e aí fiquem em pé, pelas vocações sacerdotais e religiosas. Peçamos para que suscite na igreja vocações. Rezemos para que os religiosos e religiosas, os seminaristas, primeiro que os seminaristas perseverem, que os jovens despertem, os que são de vida religiosa e sacerdotal se santifiquem. Nós precisamos de pastores. Recomendemos a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará.